Eu recebi algumas perguntas se poderia ser usado resina cristal no lugar de resina epóxi para acabamentos no estilo vidro líquido. Eu conversei com alguns técnicos e todos foram enfáticos em dizer que a resina epóxi é a melhor escolha. Mas eu resolvi fazer os meus testes. Nós vamos conferir na prática o que acontece se a gente usa resina cristal e se a gente usa resina epóxi. Então não saia daí, confira esse vídeo até o final. Bom, pessoal, para o nosso teste eu tenho aqui dois pedaços de compensado 15 mm, são exatamente do mesmo tamanho. Eu vou anotar todo o consumo de cada uma das resinas e no final eu passo para vocês aí quanto que gastou em cada uma. Para essa primeira etapa eu vou usar 100 gramas de resina cristal. Essa quantidade de catalisador vai depender da temperatura ambiente e da quantidade de resina que você vai usar. Essa é uma resina bem viscosa, ela não espalha tão bem. Mas de qualquer forma o ideal é usar um pincel mesmo. Para a primeira etapa do epóxi eu vou usar 50 gramas da resina 2004 e 25 gramas do endurecedor 3154, totalizando 75 gramas. Como dá para perceber, essa é uma resina muito fluida, mas de qualquer forma o pincel é a melhor opção para espalhar. Vamos fazer uma primeira análise antes de ir para a finalização. Eu reduzi ao máximo o catalisador na resina cristal para ver se reduzia o efeito casca de laranja, que é essa rugosidade. Não tive sucesso nisso. No geral ficou até bom. Aqui deu algumas pequenas retrações, mas isso acontece mesmo, às vezes até por uma sujeirinha que ainda ficou, alguma gordura, enfim, acaba acontecendo. Mas como eu reduzi o catalisador, a gente apresenta outros problemas. Ela fica ligeiramente colando aqui por cima, então vai me dar um certo trabalho de lixar, provavelmente vai empastar a lixa. Eu devo dar uma limpeza com thinner antes de lixar para evitar esses problemas. Mas no geral está satisfatório. Já o epóxi, o que a gente nota? A gente tem muito mais brilho. Aqui ela apresentou algumas pequenas falhas, mas isso se deve porque ela ficou um pouco inclinada para cá, então a gente ainda vê, até escorreu bastante para cá e tudo, ela ficou realmente um pouco inclinada para cá. Nós vemos ainda alguns pequenos pontos, que na verdade, alguns deles são bolhas, como aqui, como eu estava muito superficial, a camada muito fina, não adiantava eu usar maçarico. O que eu conseguiria usando maçarico nessa situação era até fazer com que a umidade da madeira saísse. Em vez de tirar as bolhas da resina, eu produziria mais bolhas. Então, nesse caso, eu não usei maçarico. E aqui eu tenho alguns pontos que foi realmente poeira que acabou pousando sobre a peça antes dela secar. Agora eu vou lixar as duas peças e nós vamos para a segunda demão de resina. Bom, já na segunda camada de cristal, nós vemos que o efeito casca de laranja continua, certo? E nós tivemos ainda algumas
ó, uma ondulação aqui, ó, que deu um rebaixo, não sei o que aconteceu, mas aqui levantou e aqui fez um rebaixo. E aqui na borda, eu não sei se vai dar para captar, mas em toda a borda tem um relevo. Essa peça ela precisa ser lixada e polida para poder dar um acabamento adequado. Já o epóxi, olha, o que nós vemos é uma peça completamente espelhada. Ela tem algumas ligeiras ondulações, mas são extremamente sutis. Elas são decorrentes das bolhas que estouraram e que não deu tempo da resina nivelar mais. Então elas acabaram ficando essas pequenas imperfeições. Bom, mas se você não quiser mais ter trabalho com essa peça, ela já está finalizada, ela está completamente nivelada. Não tem, mesmo nas bordas, nós não temos nenhuma ondulação. Então é uma peça que está pronta. É claro que se quiser dar um capricho a mais nela, quiser um capricho final, pode lixar e pode polir, porque vai ficar mais plana. Já no começo do lixamento eu tive alguns problemas. A lixa agarrava, a ponto de ficar inviável lixar. Fui obrigado a raspar a superfície, tirar toda a parte grudenta e só em seguida efetuar o lixamento e polimento. Como deu para ver, finalizar a peça em cristal não foi tão fácil. Por quê? Quando a gente faz uma peça aberta assim, não é uma fundição de peça com bastante resina, ainda sobra aquela camada melequenta aqui por cima. É normal de sobrar mesmo. Isso tem que ser retirado, seja limpando com um solvente, com thinner, ou mesmo raspando, como foi o caso que eu fiz. E isso dá bastante trabalho. Diferente do epóxi, que assim que acaba de curar, você pode entrar lixando e é muito simples de lixar. Bom, o resultado final ficou bom. Aqui, ó, deu aquela retração, aquele rebaixo, eu não consegui tirar, eu teria que lixar muito para poder tirar. Nem me concentrei tanto nas bordas, apenas dei uma raspada, uma lixada, porque estava dando bastante trabalho para finalizar. Me concentrei mais no centro para a gente poder focar o brilho. Olha, dá para ver assim, dá para puxar mais no brilho ainda? Dá, mas aí vai exigir polidores mais técnicos, boinas melhores, para poder conseguir chegar num resultado no mesmo patamar do epóxi. Mas agora nós vamos fazer outros dois testes antes de finalizar esse vídeo. Bom, o primeiro teste que eu quero fazer é resistência mecânica, ou seja, quanto que ele vai aguentar de arranhões. Ó, vamos lá. Ó, já arranhou, certo? Ok. Agora o epóxi. Ó. Arranha também, mas você tem que fazer muito mais força do que no caso do cristal. Tem que fazer bem mais força, tá? Aqui eu tô usando uma chave de fenda, eu diria que é uma covardia. Ninguém vai fazer uma coisa dessas num tampo de mesa, por exemplo, ó. Mas se a gente passa assim, ó. Só marcou, não chegou a arranhar. Aqui chega a tirar, ó. Farelo, aqui chegou a tirar mesmo, aqui arranhou. Vou fazer um teste meio maluco aqui, que seria resistência ao fogo. Uma coisa que acontece é que quando você passa, que ela tem um calor, ela amoleceu um pouco. Eu consigo marcar até com a unha. Vamos ver o epóxi, o que acontece. Ó,
o epóxi já não... O epóxi, além de aquecer menos, ele aquece menos. Ele ainda continua rígido. Agora que ele começou, mas ainda continua rígido, a superfície ainda continua rígida. Tem muito mais resistência a calor, ou seja, uma panela quente sobre uma bancada de poliéster teria muito mais prejuízo do que numa de epóxi. Bom, pessoal, como deu para ver, na prática o epóxi é realmente muito superior ao cristal nesse tipo de acabamento. O cristal tem o seu valor, tem as suas utilidades, mas para esse tipo de acabamento realmente o epóxi é muito superior. E apesar do epóxi ser mais caro, o seu consumo foi menor, o que em determinados volumes pode ser desprezível ou pelo menos não justificar todo o trabalho extra e o resultado final que o cristal nos proporciona. Então nós temos como resultado final que o epóxi, além de consumir menos, o acabamento é mais fácil, seja porque ele vai dar certo direto ou porque o seu polimento é muito mais simplificado. Além disso, ele é mais resistente, você vai ter um produto mais durável. Então você está fazendo uma bancada, você está gastando seu dinheiro, está gastando tempo, seja para você ou seja para o cliente, você não quer que aquilo dê problemas tão fácil. Além desses pontos que eu mencionei, o epóxi tem uma aderência muito superior. O cristal pode acontecer de decapar, dependendo da quantidade que você aplicar e a quantidade de catalisador ou da temperatura ambiente, ele pode simplesmente descolar da superfície, principalmente se isso for madeira. Ele pode simplesmente soltar toda aquela placa. Um outro ponto que precisa ser levado em consideração é o odor. O epóxi é bem tranquilo, já o cristal tem um cheiro muito forte. Dependendo do volume que você vai usar, você vai incomodar inclusive os seus vizinhos. Se você fizer um tampo de mesa bem grande, você pode ter problema inclusive com seus vizinhos. Eu já assisti vídeos onde as pessoas conseguiram bons resultados usando resina cristal, principalmente para cubas, não usam para bancada, mas para cubas de madeira acabam usando a cristal. Mas a gente precisa lembrar que normalmente esses vídeos não são do Brasil e o material pode ser que não tenha aqui. Então o meu conselho é, por tudo isso que nós vimos, não vale a pena usar resina cristal. O risco de dar errado é muito grande. Se for bancada, então não use de forma alguma resina cristal. Faça com epóxi, porque aí você vai ter os seus bons resultados. Alguns amigos fizeram só com algumas dicas que eu passei por e-mail, por telefone e deu super certo. Tá certo, gente? É isso. Deixo aqui meu abraço a todos e até a próxima.